Um velhinho sentado na calçada com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir e ele contava que nasceu há 10.000 anos atrás. E para quem provar que ele estiver mentindo, ele tira o chapéu. Porque o que importa são as experiências próprias. Não adianta você acreditar ou não no que diz a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, que mais? O Tao Te Ching. Não importa o que dizem os livros, o que dizem as pessoas. O que importa é a sua experiência, a sua vida que está acontecendo nesse momento. É a sua poesia que está sendo escrita nas suas atitudes, na sua mente, no seu coração. Está sendo escrito coisas, não é? Um caderno de receitas, um diário, memórias. Bom, lá no final de tudo, você pode botar isso tudo no fogo, porque a sua alma não depende de nada disso que está escrito, que foi escrito. A alma não é feita de memórias, ela é vida, pura vida acontecendo. Você entende que aquilo que escreve livros já é passado, o livro todo já é um passado, e a vida continua. Por que ela vai ficar lendo livros se a vida está passando, acontecendo? Ela vai perder tempo, ela vai perder a vida. Como a vida pode perder a vida? A vida que acontece dentro da gente, por assim dizer, está lá, lendo. Enquanto a vida aqui aconteceu, passou, já foi. Você tem que saltar de novo dentro do carrossel, do metrô, do trem, para pegar a vida de novo. E não pode parar de caminhar. Se você parar de caminhar para ler, para escrever, o seu passado, a sua história, a sua memória, a sua sabedoria vai se perder. A sabedoria, ela até escreve coisas, canções, poesias, frases, ecoam dos corações de quem vive a vida assim, mas não é nessas palavras que você vai precisar saltar para entender a verdade. Você vai ter que saltar para dentro do mesmo trem da vida, que essas pessoas, que esses poetas sábios também estão andando. Você pode pular dentro da vida novamente e encontrar-se com todos esses poetas sábios, se desmanchar junto com eles, em uma mesma realidade. O que importa é a experiência. E se provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Zen é a experiência direta com a vida. O Zen mesmo, oriundo do Zen budismo, o budismo tem alguns livros, alguns poemas escritos pelas falas do próprio Buda. Por exemplo, o Sutra de Lotus. É um belo texto. Assim como o Pai Nosso é um belo texto deixado pelo Mestre Jesus. Existem coisas escritas, coisas faladas que foram escritas, depois de escritas foram reescritas, reinterpretadas. Dentro do budismo, é mais difícil reinterpretar as palavras porque elas são muito poéticas e muito precisas também a respeito de meditação e da realidade suprema. Buda falava muito cientificamente a respeito dessas coisas de alma, de espiritualidade. Tanto é que não houve tanta criação de tantas igrejas diferentes budistas, né? Existem duas grandes ramificações no mundo, com poucas diferenças. No final das contas, não muda nada para quem é meditador. Fato é que, mesmo assim, dentro do budismo, o Zen saiu fora de toda essa filosofia ideológica em cima das palavras de Buda e procurou buscar a meditação diretamente com a realidade, com a verdade que acontece, continua acontecendo. Todas as grandes religiões do mundo têm braços, vertentes
que trazem essa essência, esse retorno à experiência da realidade. Dentro do cristianismo, a gente pode citar a corrente do São Francisco de Assis, por exemplo. Mas então, essencialmente, se você procurar agora mesmo no dicionário da internet, você vai ver que Zen basicamente busca a experiência direta com a realidade através da meditação, sem se importar muito com doutrinas, regras, muito menos livros sagrados. Aí que tá. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, nasci de família cristã católica, mesmo católica não praticante, tem muito disso, né? Mas enfim, a gente aprendia sobre Jesus crucificado, morreu por nós para nos salvar. E se você questionar esse tipo de coisa, já em tenra idade, é facilmente questionável, mas e se você o fizer, logo vem as possibilidades de ir para o inferno. É assustador. Eu me lembro bem, a gente vivia isso, esse medo de não ser cristão, de não querer ser cristão. Dava medo nas crianças. E é um medo bastante primitivo, né? Depois, claro, hoje em dia também a gente vê com muito mais facilidade o questionamento, o ateísmo, os debates entre cristãos e ateus e críticas entre as religiões bastante fervorosas, né? Pelo advento da internet e da ampla comunicação entre nós, indivíduos, tudo isso foi se tornando comum. É comum, é necessário, é interessante. Antigamente, uma pessoa nascia e morria dentro de um determinado conceito religioso, cultural. Hoje as pessoas podem conversar entre si. Ainda existem países com certos ditadores religiosos, né? Acredite, se você deixar à vontade, todas as religiões viram ditaduras também, porque elas são, de certa forma, instituições políticas. Toda a política, todo o Estado conduz-se naturalmente a uma postura de poder supremo. É uma coisa psicológica que bastante se fala hoje em dia, né? Muito se fala em anarcocapitalismo, em ateísmo, liberdade sexual, enfim. Vários tipos de liberdade, com vários nomes. A liberdade dentro do determinado caminho político, religioso, biológico, psicológico. Liberdade. É interessante, sim, que sejamos livres. Livres dos livros, dos ensinamentos antigos. Livres para ouvir o nosso próprio coração. Aí entra imediatamente a questão do conservadorismo e do libertarianismo. Enfim, todas essas tretas, elas são cabeludas quando se debate mentalmente, mas eu acrescentei um ingrediente aqui, coração. O Sutra de Lotus, o poema mais bonito do budismo, para muitos, ele fala do coração. É o Sutra do coração. Coração. O coração vive dizendo para a mente, pode ser que um dia você volte para me ver aqui na minha cidadezinha do interior. Isso eu digo na canção Cidadezinha do Interior, link aqui, o último link aqui da descrição. Antes tem outros links de outros vídeos de cultura zen, de alguns e-books, de bate-papo, enfim, todos os produtos aqui da Mantra Cultural, inclusive presenciais, shows e programas educativos que eu possa estar desenvolvendo aí na sua cidade. Tudo em torno da cultura zen e da boa arte, da boa poesia, da boa música. Muito bem. Este ingrediente, coração, ele é indebatível.
né? Se a mente entrar para debater sobre isso, ela vai trucidar o coração e transformá-lo em um punhado de neurônios e chamá-los de coração. Mas o coração é outro departamento. Como é que eu encontro esse departamento? Ele não está nos livros e ele não está nas perguntas que você pode fazer a partir dos livros. Se pelo menos você olhar para você mesmo e encontrar em você mesmo algumas dúvidas a respeito de quem você é, de onde você vem, sabe? Isso já é 50% do caminho andado. Você já está indo de encontro ao seu coração. Mas se você tomar perguntas emprestadas, ideias emprestadas, você vai ficar sempre na cabeça. E a cabeça é altamente manipulável, toda ela é manipulada, toda a cabeça é externa, todo o conhecimento é externo, é emprestado. Não é uma experiência direta com a realidade. A experiência direta com a realidade é o coração. É o aqui e agora. Sabe? Coração. Não tem mente, não tem memória. Ele só pode estar aqui agora. Ele não consegue armazenar nada. O nosso departamento mental armazena, beleza. Ele é útil, bastante útil para a cultura humana, para a tecnologia humana, para as relações. Sim, mas o coração não pode ser esquecido. Se você esquecer dele, você perdeu seu contato direto com a realidade. Aí surgem todos os problemas que a mente adora debater, sem jamais resolver, é claro. A mente resolve esses problemas de maneira muito fácil, inclusive. Por exemplo, Jesus sofreu, morreu por nós para nos salvar. Pronto. Trabalho encerrado. O problema é dele. O problema é dos outros. Os outros vão fazer alguma coisa por mim, por nós. A gente não precisa fazer nada, basta crermos. Entendeu? Crermos. Crer é uma coisa mental. O coração não crê. O coração é. Ele pulsa, ele vive, ele ama, ele se entrega. E ele não crê em nada, ele não sabe nada. Ele não sabe nada o que vai acontecer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O coração tem essa vibe. O que está acontecendo? Ele está sempre maravilhado. Sempre em contato direto com a vida. E surgem questões, curiosidades, mistérios se revelam para o coração. E se você usar a sua mente para desenhar esses mistérios, transformá-los em perguntas, as suas próprias perguntas, você vai estar bastante afiado com a realidade. Você pode constituir essas suas perguntas com palavras completamente inusitadas, autênticas, próprias, vindas da sua experiência. Entende? Porque os poetas, os artistas de verdade são importantes, eles mantêm essa vibe acesa. Perceba que no cenário cultural, tudo se mentalizou demais, se padronizou demais. O coração está completamente entupido lá embaixo, né? E aí todo mundo fica querendo responder e resolver os problemas do mundo mentalmente. Tem uma piada que ilustra bem isso. Um homem chegou com seu carro, tinha um mendigo sentado na calçada. Esta rua leva para Porto Alegre? E o mendigo disse, não sei. Tá, mas então essa rua leva para o litoral? Também não sei. Tá, mas você não sabe nada, cara? O motorista irritado. E o mendigo disse, bom, de uma coisa eu sei. Eu não estou perdido. Eu gosto de usar uma canção brasileira para ilustrar a meditação. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Aquele mendigo não estava perdido.
Mas ele também não sabia nada. Ele não sabia para onde ia aquela rua, nem rua nenhuma, porque o mendigo morava numa casa engraçada, sem teto e sem nada. E esse mendigo cantava que nasceu há 10.000 anos atrás. Ele está sempre em casa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas ele não sabe que lugar é esse. Ele não precisa saber, porque é sempre em casa. Ele não está perdido. Agora, se você vive na mente, você está sempre perdido. A mente está sempre procurando alguma coisa em algum lugar, alguma realização. Mas o coração já é realizado, já está em casa, já é infinito, já é eterno. E você ignora esta realidade profunda. Por isso dizem, olhe para dentro de você, olhe para o seu livro, para a sua experiência, para o seu evangelho, neste sentido. Ponha de lado as palavras, os ensinamentos. Esses próprios vídeos aqui do canal Mantra Cultural, o que importa não são as palavras, eu não te ensino nada, não existe um roteiro que traga uma transformação mental. Apenas é um riacho de palavras, né? Um vento, um momento em que alguma coisa está acontecendo. Mas é uma coisa que te puxa, que te empurra para o seu coração. O que me importa aqui é coração. Porque eu sou um artista, eu não sou um filósofo. Tem uma outra piada de um filósofo. O filósofo chegou, ele leu todo o Sutra de Lótus, o Sutra do Coração, do budismo. Ele sabia de cor aquele texto. E ele foi então conversar com um mestre de um vilarejo bastante conhecido no Japão. Ele chegou e se sentou com o mestre para debater sobre as frases do sutra. E ele descobriu que aquele mestre era ignorante. Ele não sabia nem ler sequer. Ele jamais tinha lido o Sutra de Lótus, nunca ouviu falar. Aí o filósofo estranhou porque todo mundo chama essa pessoa de mestre. Ele nem sequer sabe o Sutra de Lótus, que é o texto mais sagrado do budismo. Mestre de quê? Aí então o filósofo recitou o Sutra de Lótus inteirinho para aquele mestre, para que ele aprendesse alguma coisa. Enquanto ele estava recitando, por exemplo, aquele trecho que diz mais ou menos: o vazio é a nossa realidade, e se a gente sintonizar o vazio, a gente vai alcançá-lo. Nesse momento, o mestre deu uma bastonada na cabeça do filósofo. O filósofo se irritou e disse: você é um ignorante, você não é mestre coisa nenhuma, você é um louco, onde já se viu? Eu estou te ensinando alguma coisa, você vem e me bate? E o mestre começou a dizer: se o vazio é a sua realidade, da onde veio essa raiva toda? Ah, não, não, mas isso aí não está. Isso aí não é uma maneira correta de ensinar. Não está escrito aqui no Sutra que você deve bater nas pessoas e questionar sobre a raiva das pessoas. O vazio é sua realidade. Se você não sair da sua cabeça, você jamais vai entrar em contato com a realidade. E você vai estar sempre à mercê dos acontecimentos e da tagarelice da sua mente. Basicamente, não viva de teorias. Busque a sua realidade. É isso. E até o próximo vídeo.